Olá, olá pessoas, como estão? Ótima quinta-feira para todos vocês. Eu fiz esse vídeo pensando o seguinte: comunicação não é falar o que eu quero só, é falar o que é necessário, o que vocês querem ouvir também e assistir. E aí eu sei que muitos de vocês estão dando atenção para outras coisas nesse último mês. Finais da NBA rolando, a Fórmula 1 tá bem interessante, inclusive, e claro, a Copa do Mundo de clubes, né? A Copa de Clubes que chega aí na sua fase de mata-mata. Sexta-feira agora tem Palmeiras e Chelsea, muita gente prestando atenção nisso. E a NFL, neste ano, tem muita pouca coisa acontecendo. E até pensando nisso, eu resolvi fazer um grande resumo do que aconteceu nos últimos 30 dias, ou mais ou menos desde que o Aaron Rodgers assinou, desconsiderando a assinatura, porque eu já falei sobre isso, inclusive, num vídeo na praia. Já estou com saudades aí de Porto Seguro. Mas enfim, vamos lá, sem mais delongas, um resumão para você que estava pensando em outras coisas, cuidando da vida, para você se informar tudo o que aconteceu, ou o mais importante que aconteceu na NFL nos últimos 30 dias. Bom, a gente começa este NFL News, lembrando, e não teve vídeo sobre, né, tava nas minhas férias e tudo mais, mas o Justin Tucker está suspenso por 10 jogos, e a suspensão do Justin Tucker é basicamente uma sentença de morte para a carreira dele. Porque o Justin Tucker passa longe de ser o kicker que já foi. A gente está falando daquele que é o melhor, não é talvez seja, consideravelmente, discutivelmente, a gente está falando do melhor kicker da história da NFL, em carreira. Mas em momento ele certamente não é o melhor kicker da NFL. O Tucker no ano passado, aliás, há 2 anos vem tendo problemas, vocês sabem que eu venho falando sobre isso, e talvez para quem assistiu Eagles e Ravens no ano passado ficou ainda mais evidente. Não estou tirando o mérito dos Eagles na vitória, mas claro que os chutes errados do Justin Tucker, chutes que ele não costuma errar, foram um fator na derrota de Baltimore para a Filadélfia na temporada regular do ano passado. Em meio a tudo isso, Justin Tucker não faz parte do elenco dos Ravens para essa próxima temporada, mas não só isso, né? Tyler Loop deve ser o kicker aí de Baltimore. Ele foi suspenso por 10 jogos pela NFL nesse último mês, em meio a acusações de crime sexual. Uma história bem parecida com o Deshaun Watson, envolvendo aí massagistas e mais de uma, é bem parecida com a história do Deshaun Watson. Em meio a essa situação, a NFL decidiu suspender o Tucker por 10 jogos. Com uma suspensão de 10 jogos e não sendo o kicker que já foi, fica complicado. A grande virtude do Tucker eram chutes longos, para mais de 50 jardas, para mais de 60 jardas. E é justamente nesses chutes que ele começou a pecar há algum tempo, e ano passado isso ficou bastante evidente e escancarado. Você soma isso, uma questão fora de campo e uma suspensão, é bem difícil que algum time aposte no Tucker para esse início de temporada. Vamos ver como vai ser no final do ano, né? Porque a gente sabe que uma banda toca aí muitas vezes. Mas, no primeiro momento, é uma sentença de morte aí para a carreira do Justin Tucker. A segunda notícia é um anexo à assinatura de contrato do Aaron Rodgers, porque depois de assinar o contrato, o Rodgers revelou que este será o seu último ano. É uma last dance pelo Aaron Rodgers, que usará a camisa 8, lembrando que a camisa 12 nos Steelers, assim como nos Jets, é aposentada. Nos Jets, do John Namath, e nos Steelers, por parte aí do Terry Bradshaw, que venceu 4 Super Bowls com os Steelers nos anos 70. Então o Rodgers volta a usar a camisa 8 para essa última temporada dele no Pittsburgh Steelers. Eu já falei bastante sobre, né, inclusive no vídeo dessa semana, que o Aaron Rodgers hipotético, ele é melhor do que o Russell Wilson real. Então, pensando nisso, eu não julgo o Pittsburgh Steelers. Eu espero que dê certo, porque vai ser bem divertido. Vamos falar a verdade agora, independente de Lamar Jackson, de Joe Burrow, que eu gosto muito de ver jogar, é interessante ver um cara como o Aaron Rodgers nessa divisão. E se der certo, se os Steelers forem para os playoffs, se o Rodgers jogar de maneira competitiva, com certeza ele vai jogar de maneira competitiva contra os Bears e contra os Packers, né? Mas se ele jogar de maneira competitiva, vai ser uma história e tanto. De qualquer forma, é uma história com apenas um capítulo. Ou será que não? Porque a gente está falando de Aaron Rodgers, né? Então, vamos ver se ano que vem vai ter mais uma novela, porque algumas páginas do playbook do Brett Favre já foram reutilizadas, rasgadas e reutilizadas por parte do Aaron Rodgers. Mas falta essa, aposentar e voltar. Vamos ver se ele pegará essa frase, essa página do playbook do Brett Favre. Aprendeu bastante com o Brett Favre, né, o Aaron Rodgers? Terceira notícia, eu fiz um reel sobre, tá lá no meu Instagram, para quem não me segue ainda, @AnthonyCurti. O Anthony Richardson, neste momento, caminha para perder a batalha de quarterbacks contra o Daniel Jones, o que é meio que uma sentença de que ele é um bust. Se ele conseguir a proeza de perder a titularidade para o Daniel Jones, aí vai ficar bem difícil para o mais feroz e ferrenho torcedor dos Colts, que acredita no Richardson, achar que vai dar em alguma coisa. Eu acho que esse navio já zarpou, tá? Não existe nem mais o Anthony Richardson hipotético, que é o cara de braço forte, com físico,
que consegue aí ser lapidado mentalmente e tudo mais. Eu acho que depois de 2 temporadas ficou bem evidente que essa curva ela não está subindo, né? Ela desceu em alguns momentos. A cereja do bolo é a questão da disponibilidade. O Anthony Richardson tem lesão no ombro e, segundo o próprio, ele vai estar apto para o training camp. Se ele começar o training camp machucado ou se ele perder tempo, aí esse navio vai zarpar de vez e os Colts devem começar a temporada com o Daniel Jones como quarterback. A minha aposta hoje é o Daniel Jones como quarterback dos Colts para esse início de temporada. Até porque eu acho que não necessariamente toca batata assando. Eu vou fazer um vídeo, eu vou falar bassaça, com a batata assando, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso, de treinadores com a batata assando, e o Shane Steichen pode ser que seja um nome com a batata assando para esta próxima temporada. Fez um excelente trabalho com o Jalen Hurts e como coordenador ofensivo no Philadelphia Eagles, mas, e aí não é culpa dele tão somente, mas não ter conseguido aí bons resultados com o Richardson fica complicado para ele. Então, a notícia desse mês de junho é que o Daniel Jones meio que o titular neste momento, mas a gente vai acompanhar no training camp que começa na última semana do mês, né? A partir do dia 20 a gente começa a ter bastante notícia. Mais uma notícia aqui, mais um jogador com certo histórico de lesão, é que o Jaire Alexander assinou um contrato de 1 ano e 4 milhões de dólares apenas com o Baltimore Ravens. Nessa temporada ele ganharia 17 milhões com o Green Bay Packers, mas os Packers tomaram a decisão correta de seguir em frente, porque não era dinheiro garantido, e o Jaire Alexander tem um fortíssimo histórico de lesão. A gente está falando de um jogador que jogou pela última vez em novembro, que até estava treinando de maneira limitada, mas estava treinando, né? E aí a última vez que ele foi a campo pelos Packers foi em novembro. Ele jogou 7 partidas no ano passado, teve 2 interceptações, 7 partidas, e em 2023 também só 7 partidas. Vamos ver se nos Ravens, talvez tendo uma carga menor de snaps, a coisa ande. A secundária de Baltimore, ela tem adições interessantes. Malaki Starks, um safety que eu gosto bastante, aí que vem de Georgia, jogador bem atlético, que eu acho que não dá para ficar sozinho, mas ele vai ter a ajuda do Kyle Hamilton, do Marlon Humphrey, que tem o Chidobe Awuzie chegando de Tennessee também, agora, claro, o Jaire Alexander, e também o Nate Wiggins. Eu vou falar mais sobre isso num vídeo para os membros, para você que quer saber mais sobre a secundária de Baltimore, mais sobre o assunto, tá no primeiro comentário fixado, vídeos aí para os membros do canal, tá? Como vocês sabem, eu não aumento o preço, custa R$ 7,90 desde sempre o Like Plus para você ter mais vídeos, mais conteúdo. Além disso, eu falei sobre os Dolphins também, qual é o caminho que Miami está querendo seguir, porque a situação está bem esquisita aí pensando nessa próxima temporada. Na sequência, continuamos, eu estou gravando esse vídeo 6 horas, né? Tá um clima bem de programa policial, porque eu continuo falando sobre o assunto. Mas a informação é que o Rashee Rice não será suspenso pela NFL até ter trânsito em julgado do processo criminal que ele está enfrentando. O Rashee Rice, para quem não se lembra, ele se envolveu, ele achou que ele estava numa cena de Velozes e Furiosos, pegou uma Lamborghini Urus, inclusive um tremendo de um mau gosto, porque a Lamborghini Urus é um carro muito feio, não tô brincando, é um belo carro, mas não para fazer isso, né, tio? Pelo amor de Deus. Foi bem garoto aí o Rashee Rice, aí teve um acidente, pessoas se machucaram, foram para o hospital e está correndo um processo criminal. Então, o Rashee Rice, que machucou no início da temporada passada, né, no jogo contra os Chargers, eu estava comentando essa partida, aliás, o Rashee Rice não jogou desde então e ainda não há notícia sobre uma potencial suspensão por parte da NFL. Lembrando que os Chiefs, além da potencial volta do Rashee Rice, tem também o Hollywood Brown jogando mais tempo nessa temporada. Vamos ver esse elenco de Kansas City aí como fica. A boa notícia para Kansas City, para além disso, é que o Josh Simmons, que foi draftado na primeira rodada, no final da primeira rodada, offensive tackle de Ohio State, teve lesão no joelho no ano passado, isso ajudou com que ele caísse no draft. O Simmons estará disponível já no training camp. Agora vamos falar um pouco do futuro, do passado, mas do futuro. Teve algumas declarações nesse mês sobre o Micah Parsons, e é impressionante como o Jerry Jones ele deixa tudo para a última hora, né? Parece eu fazendo trabalho de escola quando eu estava na 8ª série. E mais uma vez isso vai acabar custando, porque o Myles Garrett já renovou, e a gente tem a próxima pauta que pode renovar antes do Micah Parsons. E aí, se essa próxima pauta que você vai ver daqui a pouquinho renovar antes do Micah Parsons, o Micah Parsons fica mais caro, né, Jerry Jones? É uma coisa maravilhosa, realmente excelente trabalho que o Jerry Jones faz como General Manager do Dallas Cowboys. Parabéns, Jerry! Você é um excelente General Manager e com certeza seu sonho de ser campeão do Super Bowl novamente com o Dallas Cowboys pelo seu trabalho como General Manager está cada vez mais perto de acontecer, eu tenho certeza absoluta, porque suas decisões são sempre muito racionais, né? Sempre deixa a emoção de lado. O Jerry Jones não tem jogadores preferidos, não entra em discussões que não precisa. O Jerry Jones faz um trabalho realmente muito sério e muito racional como General Manager aí do Dallas Cowboys. Em meio a isso, o Micah Parsons dá a entender que vai ser caro. Então vamos acompanhar isso aí, porque a qualquer momento pode ter uma renovação. E por fim, a próxima pauta que eu estava falando é o TJ Watt, né? Os Steelers seguem na pauta. O TJ Watt não foi para os minicamps, ele fez um hold-in em 2021, ou seja, ele apareceu, mas não treinou no training camp, teve o contrato renovado, e esse contrato está para expirar agora.
Então esse pode ser o próximo contrato grande e pode ser um contrato superior aí à marca estabelecida pelo Myles Garrett, 4 anos, 160 milhões de dólares. A gente pode ter um contrato aí de 180 ou às vezes até beirando 200 para o Micah Parsons. Olho nisso. Adicionalmente, a gente teve algumas outras notícias, como por exemplo o J.K. Dobbins assinando aí com o Denver Broncos, boa assinatura por parte de Denver. Vou ficar de olho aí em mais outros jogadores. J.K. Dobbins tem que ficar saudável, aliás, né? Nessas próximas semanas com o training camp chegando. Ó, mês de julho tem jogo de NFL. Bom, jogo, né? Hall of Fame Game, tem alguma coisa. Dia 31 de julho, tá? Então, já neste mês tem NFL. No final do mês tem, claro, aí o Training Camp. E uma boa notícia para você que é membro, para você que gosta do nosso conteúdo, o 32x32, uma análise, uma prévia, uma mini prévia com uma pergunta para ser respondida dos 32 times da NFL, volta aqui no nosso canal para mais uma temporada. Então, se você ainda não é membro, seja. E também a gente tem outras voltas, os documentários. Agora eu voltei de férias, estou terminando o roteiro do próximo, inclusive, né? E acho que vocês viram meu post pedindo para editores se manifestarem e tudo mais. Também estou num processo seletivo, vamos dizer assim, para ter um novo editor aqui só de documentários no canal. Tem uma nova, como vocês viram aqui agora há pouco antes, né? Uma nova sidebar. O que mais? O Academy vai voltar, claro, com uma aula um pouquinho sobre regras. O Guilherme Corrêa gravou aí sobre interferência, para falar sobre interferência, mas tem outros assuntos. Julho vem com tudo aqui no nosso canal, tá? Então semana que vem vocês já começam uma enxurrada de conteúdo. Hoje 3 vídeos, este e 2 para os membros. Semana que vem o negócio vai começar a entrar de fato a todo vapor. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos. E até a próxima. Não se esqueça de se inscrever. E eu espero vocês a partir de semana que vem, que eu acho que o interesse da NFL vai voltando, rumo ao dia 5 de setembro. Aí Philadelphia Eagles recebendo o Dallas Cowboys na abertura da temporada. E claro, Kansas City e Los Angeles Chargers aqui no Brasil. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.